Meu nome é Rangel, eu sou monitor acadêmico aqui no seminário e hoje nós temos o privilégio de receber aqui conosco o professor Wilson Porte, que é o presidente do nosso seminário. Professor, muito obrigado pela sua presença. E hoje nós trataremos de um assunto muito importante: depressão, suicídio e graça de Deus. Aproveitando até para fazer a indicação do livro recente do nosso professor, que foi publicado pela editora Fiel, Depressão e Graça, o cuidado de Deus diante do sofrimento de seus servos. Professor, para a gente iniciar o nosso bate-papo, como que a cosmovisão ela lida com essa questão da depressão? A depressão ela está relacionada com pecado? Depressão é pecado? Ok. Dentro da cosmovisão cristã, a gente encontra várias linhas de pensamentos que advogam tanto ser pecado, tanto quanto ser doença, ou opressão demoníaca, ou a mistura de uma com a outra, ou todas as coisas juntas. E, embora essa discussão esteja sendo levantada somente nos tempos mais recentes, quando a gente olha para a história do cristianismo, a gente descobre que a discussão em cima da depressão ela é tão antiga quanto antiga é a humanidade, porque o sofrimento que carrega as pessoas que passam por depressão existe desde que o homem existe. Mas a moderna palavra depressão, que foi tirada justamente dessa alteração no terreno, né? A topografia de um terreno em que possui uma depressão, para ser aplicada à doença ou ao pecado ou à opressão, que caracteriza a pessoa em depressão, ela foi aplicada por conta dessa alteração, não no terreno, mas no humor, no apetite, na vontade, nas forças. E olhando para o lado clínico e para o lado mais técnico, digamos assim, e que caracterizaria a depressão como doença, a alteração no hormônio ou em outras características físicas da própria pessoa, que são alteradas, ocasionando aquilo que para alguns seria uma doença mesmo, uma enfermidade pela qual a pessoa passa, uma enfermidade relacionada a hormônios, uma enfermidade relacionada a vitaminas, problemas com vitaminas e a outras razões. A depressão ela é muito complexa e, na verdade, ela é um grande guarda-chuva debaixo da qual muitas síndromes, muitos transtornos, muitas enfermidades, digamos, superficialmente, se apresentam. Então, no passado, a gente descobre que ela foi tratada por muitos nomes, né? Por exemplo, melancolia. Charles Spurgeon, um homem de Deus, lutou contra isso a vida toda. O John Piper escreveu uma série de 3 livros sobre grandes homens de Deus do passado que viveram toda a vida deles em depressão. Um deles, famoso, é o próprio David Brainerd, o genro, né, do Jonathan Edwards, que lutou contra isso durante boa parte. Eles eram homens de Deus, de fato. E outras pessoas no passado, mesmo no tempo bíblico. Só que nomes como melancolia, homem de dores, sofrimento da alma, angústias da alma, ou no próprio contexto hebraico também, algumas palavras que são muito parecidas com essa alteração no terreno, mas que estão ligadas ao vale. O uso da palavra vale no contexto hebraico aplica-se em algumas ocasiões também para esse momento de sofrimento. Veja, por exemplo, o Salmo 23, quando diz sobre o vale da sombra da morte, no qual eu posso entrar, mas dentro do qual eu não preciso temer, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam e tal. E outras expressões, angústias da morte e outras. Essas palavras existem, elas estão na Bíblia, elas existem também no contexto extracanônico, então fora da Bíblia, pessoas lidando com esse sofrimento, o estudo sobre a alma humana, a psicologia em si, embora hoje ela seja uma disciplina sozinha, à parte, em tempos mais antigos ela era uma disciplina dentro da própria teologia, né? O próprio Jonathan Edwards, um pastor norte-americano, considerado puritano também, século XVIII, ele escreveu muito sobre a alma e é considerado um teólogo, um psicólogo e tal, não com essa visão da psicologia moderna, com essa caricatura do psicólogo moderno, mas como alguém que estuda a alma humana, à luz daquilo que as escrituras revelam e aquilo que se percebe. Então, sempre esteve no contexto do debate cristão o assunto da depressão, mas nunca tanto quanto atualmente. E embora ela seja hoje muito conhecida e percebida na vida de muita gente, nunca em toda a história do cristianismo ela foi tão pouco estudada, tão pouco compreendida. As pessoas hoje não se importam tanto em querer saber o que acontece. E quando eu não me importo muito, Rangel, em saber o que acontece, o que ocasiona, como trata, eu parto para extremos. Porque os extremos
são o refúgio da ignorância. Quando eu não quero estudar alguma coisa, eu vou para extremos. E aí eu generalizo. Então eu digo, não, o remédio vai resolver todos os problemas. Você está com problema? Então toma um remédio. Vai no psiquiatra. O psiquiatra vai resolver o teu problema. Ou por outro lado, se eu sou de uma outra vertente, eu vou dizer, não, é depressão? Então esse é demônio. Vamos orar, vamos jejuar, vamos amarrar, vamos determinar, Deus vai te libertar. Ou se eu sou de um outro ramo, eu falo, não, isso daí é um pecado. Você tem que descobrir esse pecado na tua vida. Descobriu, está curado. É simples assim, é comportamental. Você reconheceu o pecado, se arrependeu dele? Se arrependi. Então agora você vai ficar bem, você vai ficar curado, sua depressão vai acabar porque ela é fruto de um pecado. Então eu não me importo em saber se pode ser algo a mais do que isso. E se isso de alguma maneira chegou a afetar neurologicamente a minha pessoa, o meu cérebro. Se isso chegou a afetar, inclusive física ou patologicamente outros órgãos do meu corpo, por conta de um processo de psicossomatização, que é possível, que é percebido na própria Bíblia, nos Salmos de Davi, e que é constatado pela ciência moderna. Então, hoje, quando a gente olha para a depressão, a gente vê que há muitas pessoas, sim, que consideram ela fruto só de pecado. Só de pecado. Confessou o pecado, acabou a depressão. Há outros que vão para outro extremo e dizem, não, isso daí esquece o negócio de pecado, isso daí não existe, isso é só demônio. E outros que vão só para o medicamento. Porque dá trabalho e exige atenção de você e de mim, sentar com a pessoa, caminhar com ela, ouvi-la a fundo e talvez perceber que o problema dela vai além do problema espiritual somente. Há um problema espiritual? Pode ser que há. E quem vai tratar disso é sempre um pastor, um líder espiritual, um irmão, uma irmã na fé, alguém capaz de aconselhá-la biblicamente. Mas pode ser que esse problema vá além do problema espiritual. E aí a pessoa responsável por tratar esse outro problema é que deve ser colocada no cenário. Então o pastor acha que é possível um cristão buscar tratamento para depressão em médicos ou outros profissionais que não sejam no ambiente de um ambiente cristão. Eu não só acho que é possível, como eu acho que é necessário. Agora, é importante que se diga isso também. Quando uma pessoa procura um pastor como eu, ou qualquer pastor, ou qualquer irmão, eu acho que de bate pronto a gente não deve mandar essa pessoa para um médico logo. Porque a Bíblia, e eu coloco isso no meu livro, ela descreve N tipos de causas para a depressão. Algumas dessas causas são espirituais, são pecado mesmo. Pecado não confessado, pecado obstinado. Você vai mandar a pessoa no médico para quê? O médico vai dar um remédio, vai entorpecer a pessoa, vai fazer ele se sentir feliz, vai sair do consultório, o médico vai ficar feliz porque o paciente vai estar feliz, o paciente vai se sentir feliz porque ele está se sentindo aliviado, mas não curou, não resolveu, porque o problema dele é um pecado do qual ele não se arrepende e não confessa. Então é errado quando um pastor pega e manda para o psiquiatra, manda para o psicólogo, sendo que ele nem ouviu, nem conversou para perceber se há um pecado ali. E no meu livro, praticamente 80% do livro é uma exposição acerca disso, de como pessoas na Bíblia em depressão foram tratadas por Deus com a confrontação do pecado dessas pessoas. O ponto é o seguinte, nem toda depressão é causada por pecado. Um exemplo, só um exemplo, que eu acho que é comum para todo mundo que está assistindo a gente, para você e para mim também, é a depressão pós-parto. Embora esse seja o termo mais popular, existem outros termos técnicos para isso, mas a depressão pós-parto. Quando uma mulher que gestou seu filho durante 9 meses e sonhou com aquela criança, amou aquela criança, preparou a vinda daquela criança, cantou para aquela criança, de repente a criança chega o momento do nascimento. E o momento do parto é um momento de alterações hormonais gigantescas no corpo de uma mulher. E por conta dessas alterações hormonais, ela pode ter essa enfermidade chamada de depressão pós-parto. E é uma depressão, no qual, por conta de alteração hormonal grandiosa, picos de alucinação, que tornam essa mulher uma assassina em potencial. Ela é capaz de estrangular o bebê dela após a morte, sem ter noção do que ela está fazendo. Porque nesses picos de alucinação neurológicas, essa mulher é capaz de ter uma atitude impensada, irrefletida, irresponsável mesmo. A ponto de, voltando daquele quadro de depressão, pós-parto, como é chamado, voltando ao equilíbrio hormonal, essa mulher sofrer demais, às vezes até tirar a própria vida ou viver no estado de sofrimento para o resto da vida por conta daquilo que ela fez. Enquanto que uma administração de um simples medicamento ou um tratamento adequado poderia protegê-la de uma tragédia como essa. Casos assim são muito comuns. Agora, nem todas as depressões possuem um quadro desse. Então, quando a depressão for um quadro patológico, for um quadro endógeno, então ser uma coisa física dela mesma, né?
uma alteração hormonal ou outra característica que seja física, doença, enfermidade, essa pessoa tem que procurar um médico, porque em um seminário nenhum pastor é treinado para tratar problema de enfermidade. Sim. Nós somos treinados para pregar a palavra para uma multidão e para uma pessoa, num aconselhamento bíblico que eu faço com a pessoa. Eu prego para você e prego para um grupo de 20, 30, 100 pessoas. E eu preciso conhecer a Bíblia e o que eu comunico para você e para esse grupo é a Bíblia. Agora, quando eu percebo em meu aconselhamento bíblico que o problema daquela pessoa vai além da Bíblia, não é que a Bíblia não seja suficiente, mas a Bíblia é suficiente para aquilo que ela se propõe ser suficiente. A Bíblia não é suficiente, por exemplo, para tratar do desentupimento de uma veia no coração de algum paciente, né? Ou, por exemplo, para tratar o problema de miopia. Se um cara chega para mim, eu estou com problema de miopia, o que a Bíblia fala? Não, a Bíblia não fala disso. Mas a Bíblia não é para tudo? Não, ela é para tudo que ela se propõe ser. Ou seja, tudo que diz respeito à nossa salvação, à nossa redenção, à nossa constituição caída. Mas para trocar o pneu de um carro que furou, ela não traz nenhuma orientação. Então é importante que a gente saiba lidar com os termos que são muitas vezes colocados para a gente não perder a oportunidade de receber o tratamento devido e a cura devida por, às vezes, pensamentos piedosos, mas que nos privarão de um tratamento. Pensamento piedoso é justamente isso. Não, eu vou confiar em Deus. Deus vai cuidar de mim. Se for uma enfermidade, Deus vai cuidar de você, mas Deus colocou a medicina à nossa disposição. Deus colocou toda a ciência farmacêutica à nossa disposição, os medicamentos à nossa disposição. E tudo que há em termos de tratamento na natureza, no mundo, nas ciências modernas, à nossa disposição. Por isso que quando eu estou com uma dor abdominal insuportável, eu vou no médico e se ele diz, precisamos operar por conta da apendicite, eu falo, pode operar. Eu não falo, não, deixa que eu vou orar. Isso não significa que eu não posso orar. E isso não significa que eu não creia que Deus é poderoso para curar. Se Ele quiser, Ele cura a apendicite, Ele cura o câncer, Ele cura a depressão. Mas Deus nos ensinou a usar, a colocar as mãos, a usar o que está na nossa disposição na ciência moderna e de darmos glória a Deus por conta de uma cirurgia que salvou o meu filho de uma apendicite, que curou o meu pai num tratamento de câncer, etc. Então, num processo de aconselhamento bíblico, eu devo olhar a pessoa, conversar, ouvir a pessoa, como vários casos na Bíblia são. E então, se eu perceber que aquilo vai além do que um pecado que você e eu cometemos, eu vejo que a pessoa já está arrependida, que ela não está escondendo nada de mim, que ela tem pecado como eu tenho, como você tem, como todos nós pecamos, mas ela se arrepende diariamente, ela tem buscado comunhão com o Senhor, ela tem orado, tem lido a Bíblia, tem tido uma vida piedosa, uma vida de consagração diária, mas ainda assim, embora a vida dela seja uma vida consagrada ao Senhor, diariamente piedosa e consagrada ao Senhor, ainda assim ela luta com características depressivas, com alterações diversas no corpo, na mente, nas palavras, nas atitudes, etc. É responsável da minha parte em aconselhar essa irmã ou esse irmão a procurar um médico, ou a ir com ela em um neurologista, ou em um psiquiatra, ou enfim, um profissional da área médica que possa fazer exames, que possa tratá-la e possa diagnosticá-la. E isso acontecendo, e ela sendo diagnosticada, ele vai tratá-la nesse lado médico, nesse lado clínico, e por outro lado, eu vou acompanhá-la no lado espiritual. Eu não posso deixá-la na mão do médico para sempre, amém? Porque o ser humano é constituído de parte material e imaterial. Nós não podemos cotomizar o ser humano e dizer, não, isso é corpo, é do médico, isso é espírito, é do pastor, isso é alma, é do psicólogo. Não existe essa cotomização que é tão comum na teologia contemporânea. Para o pensamento judeu, nós somos uma unidade essencial, constituídos de materialidade e imaterialidade. E elas se confundem e afetam uma a outra, de modo que nunca posso deixar só na mão do um ou só na mão do outro. Os dois têm que trabalhar juntos. Então, enquanto eu tenho uma senhora, por exemplo, que veio me procurar por crises de ansiedade, foi internada pela 3ª vez e o médico disse, na próxima você morre. Na próxima você morre. E ela me procura, eu começo a aconselhá-la, ela diz, não, pastor, eu vou parar de tomar um remédio, porque eu já estou bem. Eu vou dizer o que para ela? Não para mesmo, irmã? Não, eu vou falar, você vai continuar a tomar o remédio, porque eu não sou médico para tirar o remédio de você. E mais, quem te colocou o remédio foi o médico. E esse remédio agora pode ter colocado o teu corpo em dependência com algumas substâncias químicas do próprio remédio. Então, se você realmente está bem e está se sentindo melhor com tudo isso que você agora está fazendo, com os conselhos de Deus para você, então você diz para o médico que você está melhor e deixa que ele vai tirando aos poucos o medicamento. Eu vivi isso, Rangel. E uma senhora me disse, depois de 6, 7 meses de aconselhamento bíblico, ela me disse, pastor, o médico tirou todos os remédios. Ele disse que eu não preciso tomar mais nada. Mas quem disse foi o médico, não fui eu.
Por outro lado, eu estive orientando, aconselhando na palavra, porque essa é a minha... Eu não sou médico de corpo, eu sou médico de almas. Então eu aconselho na palavra de Deus essas pessoas, mas consciente de que a enfermidade dessas pessoas, mental, exige o acompanhamento, a supervisão de alguém que estuda, pesquisa e conhece. Não de orelhada, mas de realmente estudar a mente humana e as doenças que o nosso cérebro é passível de sofrer. Certo. Até tem um salmo, se não me engano, Salmo 32, que traz essa ideia de que existe uma unidade no ser humano, né? Então aquilo que acontece no corpo também reflete em outras situações ou vice-versa, né? Em outras instâncias, né? Professor, no seu livro você cita várias personagens que aparecem na escritura bíblica que lidaram com sofrimento e com depressão. Como que a Bíblia tratou desse tema ao longo das suas páginas? Joia. Bom, essa é a maior parte do livro, né? A parte inicial do livro eu trato um pouco sobre a depressão, suas causas, tratamentos, as várias visões que hoje nós encontramos no meio cristão sobre a depressão. Mas isso é 5% do livro. Cerca de 90% ou mais do livro é um estudo sobre pessoas na própria Bíblia que passaram por grandes sofrimentos, tragédias, perdas, lutas e como é que Deus tratou cada uma delas. Então a Bíblia nos apresenta assim, vários casos. Eu coloquei alguns deles no livro. São mais de 300 páginas, mas não estão todos aí. Pelo contrário, há muitos outros. De vez em quando eu converso com um ou outro irmão. Por que você não tratou desse caso? E aquele outro caso? Foi simplesmente porque eu achei que estava bom do jeito que estava, suficiente até onde eu fui. Mas sem dúvida nenhuma, se eu tivesse conversado com esses irmãos antes, talvez eu teria incluído esses personagens, essas histórias que eles mencionaram para mim. Quem sabe numa futura edição, se a Fiel assim quiser, eu posso incluí-los também no livro. Mas o fato é que esses que estão no livro são suficientes para a gente perceber que o sofrimento e os casos de depressão em pessoas na Bíblia, eles são ocasionados por N razões. A gente tem vários casos, como por exemplo Moisés. Quando você vê Moisés em Números capítulo 11, dizendo a Deus, Senhor, acaso fui eu que dei a luz a todo esse povo? Tira a minha vida, me mata agora. Ou o Senhor alimenta esse povo, o Senhor dá carne para esse povo, aquilo que o povo quer, porque o povo nos capítulos anteriores estava reclamando, né? A gente não tem mais o alho, o pepino, o cebolão, etc., que a gente tinha carne, a gente só tem esse maná que cai do céu, essa água que sai da rocha, e embora fossem milagres, mas a gente já acostumou, a gente queria aquilo que tinha no Egito, e Moisés foi aguentando, até que ele não aguentou mais, e ele orou essas lamentações que está no meio do capítulo 11 de Números, e ele disse, Senhor, tira a minha vida, eu não aguento mais. Ele foi extremamente sincero com Deus, ele estava exausto. E essa é uma das características de pessoas que estão em depressão, quando essas pessoas procuram um profissional, um médico, quem quer que seja, um pastor, e a pessoa já fala que quer morrer, normalmente a pessoa fala, esse cara está com depressão. É uma das características essa falta de vontade de continuar vivo. Ou essas palavras que sugerem uma tendência suicida, né? Moisés ele fez isso, Deus o aconselhou, vai e diga para o povo isso, Moisés foi e falou. Mas diante daquela opressão do povo e aquele sentimento de frustração que Moisés viveu, ele viveu uma crise e um sofrimento terríveis, a ponto de a Bíblia demonstrar claramente e transparentemente as palavras dele de leva a minha vida, eu não quero mais, eu não aguento mais o que está acontecendo, eu não quero mais viver, eu já cansei de toda essa história. Ele estava frustrado porque era para ele já ter chegado na terra de Canaã há muito tempo e a gente está dando volta nesse deserto. Até quando? Esse povo pedindo comida, o Senhor não faz nada, eu não tenho o que fazer. É bom o Senhor me levar logo embora daqui. Então, opressão e frustração. A gente pega o caso de Jó, por exemplo. Jó perdeu a saúde, Jó perdeu os bens que tinha, Jó perdeu todos os filhos que tinha. E Jó viveu uma crise, um sofrimento terríveis, né? E Jó não reclamou de Deus, ele não... Até o final do livro, quando ele começou a levantar alguns questionamentos, por conta dos amigos dele. Esses são os amigos de Jó. Os caras que chegam e falam, não, isso daí que você está sofrendo, Rangel, isso daí é pecado na sua vida. Isso é uma polarização. Os amigos de Jó fizeram isso. Os amigos dele, Jó, você tem que procurar. Se você sondar, se você der tempo para a sua alma e para o seu coração, é possível que você encontre algum pecado escondido. Alguma coisa que você fez, falou, cometeu. Porque não é possível um homem de Deus estar passando por tudo que você está passando. É para você ter uma vida abundante, né? Em outras palavras.
E Jó, isso acaba entrando na cabeça dele, dos capítulos 37 para o 38, ele acaba entrando naquela onda, ele começa a questionar Deus, Deus manda ele ficar quieto, do 38 ao 40 Deus faz um monte de pergunta para ele se colocar no lugar dele, e no começo do 40 ele diz, olha, eu falei que nem um insensato, eu falei uma vez, mas não vou falar mais. Ah, na verdade eu falei duas, mas vou colocar minha mão na minha boca e não vou falar mais. E aí Deus continua fazendo perguntas, né? E depois que ele passa por todo aquele processo, ele revela, né, que toda aquela angústia, e todo aquele sofrimento, e toda aquela dor que no final do livro fez ele questionar o próprio Deus, foi por conta da perda. Então, perdas de familiares, perda de saúde, perda da mobilidade física numa doença ou num acidente automobilístico, perda do salário, perda da namorada, do namorado, enfim, às vezes leva pessoas a querer morrer. Chegou uma hora que o próprio Jó disse isso amaldiçoando o dia que ele nasceu, que seria melhor que ele tivesse sido abortado. Então, esse é um caso. O caso de Jonas é outro, o profeta. E tem vários, mas só o caso de Jonas mais um, quando ele vai a Nínive e toda a cidade se converte, centenas de milhares se convertem, Jonas fica irritado com Deus e diz para Deus lá no capítulo 4, né? Assim, por isso que eu me apressei em ir para Tarsis, porque eu sabia que o Senhor é um Deus clemente, misericordioso, bondoso, que se entristece com o mal, e que o Senhor perdoaria, e por isso que eu fui embora. Né? No fundo, eu queria que o Senhor mandasse não para o inferno, né? Não que o Senhor salvasse esse povo todo. E aí acontece todo aquele episódio do final do capítulo, nasce uma plantinha, aí Jonas fica todo feliz, aí vem o verme, come a lagarta, come a plantinha, aí ele fica mais triste com a que morreu do que aquelas pessoas todas que iam para o inferno. E Deus questiona se aquele sofrimento, aquela lamúria, aquela reclamação, toda aquela angústia de Jonas era razoável. Mas a gente vê que aquela angústia levou ele para a ira, e uma ira não tratada levou a um sofrimento profundo. Aí, Rangel, você vai encontrar o caso de Caim por conta de uma ira não arrependida. Você vai encontrar o caso de Asaf, olhando a prosperidade dos ímpios, e o sofrimento dos justos, e ele diz, foi-me inútil eu manter puro os meus lábios e o meu coração. Eu vejo que está todo mundo bem, saudável, eu tinha que estar na vida imoral mesmo, porque está todo mundo feliz lá e eu estou sofrendo aqui, eu estou fazendo tudo certo. E ele diz até que eu entrei no santuário de Deus. Então a gente vê e mais casos de pessoas na Bíblia que passam por grande sofrimento, e se a gente pega as palavras dessas pessoas na Bíblia e nós colocamos ela diante de qualquer médico hoje em dia, esses profissionais diagnosticariam esses personagens bíblicos com depressão. Por conta daquilo que eles falaram e por conta daquilo que eles manifestaram fisicamente também, em alguns casos. Eu citei só 4 aqui, mas existem tantos e tantos outros, né, na própria palavra de Deus. Muito bom. Talvez o exemplo aí mais conhecido da Bíblia seria o caso de Elias. Sim. Como que Deus tratou do sofrimento de Elias naquele contexto? Pois é, lá em 1 Reis 17, né, Deus se aproxima de Elias, Deus dá uma missão para ele vai e fala com Acabe, um período de grande seca e miséria em Israel, Reino do Norte. Rei Acabe, né, Reino do Norte, foi o pior rei de todos os reis, né, o Reino do Norte, chamado de Reino de Israel, e já no período do Reino Dividido, teve 19 reis de 8 dinastias diferentes. Nenhum prestou, nenhum fez o que era certo. Todos se desviaram do caminho do Senhor e foram idólatras, mas o pior foi Acabe. E Elias, que você me pergunta, viveu justamente nesse tempo. E por conta do que Deus tinha dito lá no livro de Deuteronômio, que quando o povo desviasse para outros deuses, Deus retiraria chuvas, o povo estava vivendo um período de seca naquela época, de grande desgraça, ali em Israel. E então começa aquele embate, Elias aparentemente está sozinho. Lá no capítulo final do 18, indo para o 19, ele tem aquele desafio no Carmelo com os profetas de Baal, centenas deles, e os profetas de Baal primeiro clamando a Baal, porque o desafio era o seguinte, a gente vai clamar ao Deus do céu e o primeiro que derramar fogo é o Deus de verdade. Vocês vão para Baal e eu vou para Yahvé, Jeová, eu sou o Senhor de Israel, o Deus de Israel. E estava o rei Acabe ali. No final do 19 mostra que no final do 18, começo do 19, o Acabe estava ali, que é muito interessante. E imagina, tinha uma multidão ali, milhares de pessoas ali, todo mundo vendo. E desde manhã até o meio da tarde, passando pelo meio-dia, várias oferendas típicas do culto a Baal, eles fazendo várias coisas do culto deles, como autoflagelação, se cortarem com facas, danças ao redor do altar, gritos aos céus, Elias do lado zombando deles. Isso o 18 fala pra gente, né, que ele grita mais alto, talvez ele esteja
atendendo a necessidades, talvez ele esteja viajando, talvez ele esteja dormindo, e talvez ele esteja longe. Então, e eles lá, até que ele se cansa, Elias pede licença para clamar a Deus. Primeiro ele vai e restaura o altar, 12 pedras, 12 tribos de Israel. Aí ele vai e ora para que Deus pudesse restaurar a fé com as palavras dele ali em Israel e mostrar que ele é o Deus verdadeiro. De repente cai fogo do céu, consome o holocausto, consome as pedras, consome a água que estava ao redor das pedras, a própria terra ficou queimada e o povo começa a gritar, só o Senhor é Deus. A palavra Senhor ali é a palavra Yahweh, a palavra eu sou, o nome sagrado de Deus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Imagina o coração de Elias. Ele viu o extraordinário, ele teve uma experiência extraordinária com Deus. Todos aqueles centenas de profetas de Baal foram mortos naquela tarde. Todos. Ele viu um milagre. O povo todo, que era adorador de Baal, agora estava dizendo, só o Senhor é Deus. O Acabe saiu correndo para o palácio. No começo do capítulo 19, diz que ele chegou no palácio e contou para Jezabel. Se eu sou Elias, eu imagino o seguinte, é hoje que a Jezabel, ela vai se converter, ela vai falar, só o Senhor é Deus. Os deuses dos meus pais lá em Tiro e Sidom, esses altares que eu construí, vão destruir tudo isso daqui, porque só o Senhor é Deus. Mas ao invés disso, ela diz, olha, façam meus deuses o que quiserem, se amanhã, a essa hora, eu não fizer para ele o que ele fez com os meus profetas. E aí ela manda o rei dizer, o rei manda o mensageiro dizer, o mensageiro conta para Elias. O que Elias poderia ter feito? Ele poderia ter dito o seguinte, eu não tive medo de um monte de profeta, eu vou ter medo de uma mulher? Eu não tive medo desse... Eu estava sozinho, estava o povo todo ali, e o povo estava adorando Baal, e estavam os profetas de Baal, e estava o rei que permite Baal, e eu estava sozinho, eu não tive medo de ninguém. Agora porque uma mulher falou que vai me matar, agora que eu vi o poder de Deus, agora que eu vi o avivamento, eu vou ter medo de uma mulher? Mas o que acontece? Capítulo 19, ele foge. Ele desce, Berseba, deixa uma espécie de auxiliar, o moço dele ali, vai para o deserto, talvez Negueb, caminho de um dia, cerca de 40 quilômetros, senta debaixo de um zimbro, a história é longa, eu estou resumindo. Senta debaixo de uma árvore e dorme, e ali faz uma oração pedindo para Deus matá-lo. E ele diz, Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais, tira a minha vida. Assim, nada a ver o que ele estava fazendo. Aí a Bíblia diz que Deus manda anjos para cuidar dele. Deus já tinha feito isso, mas por meio de corvos. Inclusive é a capa do livro que o pessoal da Editora Fiel escolheu, não é? Mas nessa segunda ocasião são anjos que Deus apresenta e Deus traz para trazer pão assado em pedras, em brasa e uma botija d'água. E o anjo toca em Elias e diz, Elias, levanta e come. Isso é muito especial. Elias se levanta e come e Deus pergunta, o que você está fazendo aí, Elias? Elias diz, olha, mataram todos os teus profetas. Com outras palavras, é isso que ele diz. Derrubaram todos os teus altares, quebraram a tua aliança, só eu sobrevivi, me mata, eu não sou melhor do que os meus pais. Ele fica repetindo a mesma coisa. Aí ele dorme de novo. Ele só tem vontade de dormir. Ele não quer comer, mas o anjo depois de um tempo vai, toca nele, ele levanta, ele come, ele bebe de novo. E aí, o que você está fazendo aqui? Ele repete. Aí o anjo manda ele caminhar, na verdade Deus manda, até o Horebe, que é o Monte Sinai, né? Monte de Deus, cerca de 40 dias de caminhada. Chegando lá, ele se afunda numa caverna, ele não quer sair. Embora Deus colocou ele para caminhar, ele chega no lugar que Deus mandou, ele se afunda numa caverna. Deus vai para ele de novo. O que você está fazendo aí? Deus sabia o que ele estava fazendo ali? Lógico que Deus sabia. Então por que Deus pergunta? É como uma professora que ensina os seus alunos por meio de perguntas. Deus quer que ele reflita naquilo. E ele dá um Ctrl+C, Ctrl+V e diz, derrubaram todos os teus altares, mataram todos os teus profetas ao fio da espada, quebraram a tua aliança, só eu sobrevivi, não sou melhor do que os meus pais, não sou melhor do que ninguém nessa nação, me mata, eu não quero mais viver, eu quero morrer, me mata. E aí Deus não fala nada. Deus chama ele para diante do monte e diz, eu vou passar e vou me revelar a você, né? Estou resumindo a história aqui. Aí Deus faz passar um vento muito forte, uma espécie de furacão, mas Deus não está no vento. Aí depois um terremoto, por conta daquelas pedras, talvez, mas Deus não está no terremoto. Depois um grande fogo, talvez como consequência do furacão e do terremoto, mas Deus não está no fogo. Aí depois um cicil suave e tranquilo, e Deus se revela no meio daquele som suave da natureza. O que é um cicil? C-I-C-I-O. É o som daquelas folhas secas que caem da árvore quando você rastela ou quando você pisa, aquele craquelar, um som tranquilo e agradável da natureza. No meio daquilo, Deus fala com ele e se revela a ele dizendo, você vai ungir tal rei aqui, tal rei lá, Eliseu no teu lugar, e isso vai acontecer. E, enfim, alguns pensamentos aqui importantes, né? Só para concluir essa resposta. Sim. Deus, ele poderia ter chegado para Elias, lá debaixo do zimbro, lá no comecinho dessa jornada toda, e ter chegado, batido na porta do Elias. Foi Elias,
que você está fazendo aqui, cara? Não, senhor, mataram todos os teus... Não, pode parar. Isso que você está falando não é verdade não, porque não mataram todos, você está aqui. E tem outros 7 que não dobraram o joelho a Baal e cuja boca não beijou os seus pés. Que ele vai falar isso só no final do capítulo 19, mas Deus não fala nada. Deixa ele falar. O que você está fazendo aqui? Ô Elias, você está com medo de uma mulher, Elias? Isso é temor dos... Não é nem temor dos homens, é temor das mulheres, Elias. Elias, você não viu o meu poder, você não confia, você é um incrédulo, Elias. Você está aí cometendo o pecado da incredulidade, porque você viu o que eu fiz lá no Monte Carmelo, você viu como eu derramei fogo do céu, e agora não faz nem 24 horas. Você está com medo de uma mulher, você não confia em mim? Isso é incredulidade. Você está com medo do que os outros falaram que vão fazer? Isso é temor dos homens. Você está fugindo? Isso é deixar de ser homem. Seja homem, rapaz. Volta lá, encara a situação, confia em mim. Deus poderia ter confrontado, não poderia? Poderia. E ele teria errado se ele fizesse isso? Não. Porque ele teria falado a verdade. Mas Deus não fez isso. Será que Deus não quer ensinar a gente alguma coisa? Ou quando lá na frente, depois de tanto repetir a mesma coisa, porque no capítulo 19 Elias repete as mesmas coisas, e eram inverdades. Não tinham derrubado todos os altares. O próprio Elias tinha construído um altar de 24 horas antes. Não tinham matado todos os profetas, tinham 7.000 junto de Elias. Sabe? Não tinham quebrado toda a aliança porque alguns não quebraram. Então, a coisa não era como Elias. Era como você sentar com um amigo seu e seu amigo começa a contar e você na sua cabeça, ele está falando besteira, ele não está falando coisa com coisa. Eu preciso... Não, para de falar, deixa eu falar. Você está imaginando coisas, isso é coisa da sua cabeça, não viaja, cai na real, porque você está fora da realidade. Mas Deus não faz isso. Deus, ele põe Elias para dormir, deixa ele dormir. Deus dá uma boa alimentação, ou não é isso que a gente vê Deus fazer? Depois Deus põe Elias para caminhar, caminha 40 dias até o Horeb. Deus poderia ter feito isso em qualquer lugar, mas ele fez caminhar até o Sinai. Quando chega no Sinai, Deus mostra aquele teatro da sua glória, até que Deus dá trabalho para Elias. Deus não deixa Elias sossegar, não. Deus, foi para isso que eu te criei, Elias. Eu te dei uma missão, eu te dei um dom, você vai servir as pessoas com o dom que eu te dei. O dom dele era um profeta, ungir rei, ungir profetas. Você vai trabalhar com o dom que Deus te dei, Deus falando, né? Então vai abençoar pessoas, vai ter contato com elas, vai fazer isso, porque morrer você não vai, você está querendo morrer, né? Como é que Elias morreu? Ele não morreu. A Bíblia fala que ele foi levado num redemoinho de fogo, né? Então, nem morrer que ele queria tanto, Deus iria... Nem isso Deus daria para ele. E só no final, Deus disse para ele, fica tranquilo, não mataram todos os profetas e eu conservei outros 7.000. Deus revela a verdade. Mas não há aquela confrontação, sabe, estúpida da parte de Deus, como muitas vezes a gente vê de um amigo para com outro hoje. Sim. De um amigo que chega no outro e fala, eu vou falar umas verdades para ele, vou falar a real para ele. E aí ele precisa ouvir qual que é a realidade, porque senão ele não vai acordar. Mas e se essa pessoa estiver, assim, alterada, até neurológica, hormonal, ou seja lá, de qual forma, mente alterada? Porque se ela tiver, não basta você falar, ela não vai te ouvir, a menos que você cuide do corpo dela primeiro, a menos que você restaure a constituição física dela primeiro, para que depois ela esteja consciente do que fazer. O caso de Elias me parece muito claro, Deus se preocupando primeiro com a constituição física de Elias, tratando do corpo dele, depois dando uma missão para ele, para depois falar a verdade para ele, e talvez perdoar o pecado dele. Nisso eu vejo como Deus vai nos tratar, Rangel, quando a gente vier passar por grande sofrimento, mas eu vejo também como Deus quer que a gente se trate um ao outro. Quando eu estiver em grande sofrimento, ou talvez até em depressão, sentar, ouvir, mesmo você falando coisas sem nexo nenhum, mataram todos os profetas, sei. Derrubaram todos os altares, verdade, mas derrubaram todos mesmo. Sabe, então, né? E Deus não fala nada, ele simplesmente ouve, faz perguntas e deixa a pessoa falar. Dá alimento para a pessoa, bom, deixa a pessoa descansar, faz ela andar. Por meio de sons tranquilos da natureza, Deus se revela a ela. Eu não estou advogando aqui que a gente tem que ficar ouvindo som de cachoeira, CD de nuvem, de vento, nuvem não, né? Mas de vento e tal. Não que isso seja ruim, pode ser bom também. Mas eu só estou querendo dizer que Deus usou de meios naturais, alimentícios, nutricionais, etc., e mesmo de exercício, para tratar do físico. Não sei por quê. A gente não tem elementos bíblicos para dizer por que Deus se preocupou com isso antes de falar a verdade. Mas antes de falar a verdade para Elias, Deus se preocupou com a questão física de Elias. Por isso eu acho que o caso de Elias é tão assim emblemático, porque ele nos mostra que nós muitas vezes
além de nos preocuparmos com a constituição espiritual da pessoa, devemos nos preocupar com a parte física. Será que ele está bem? Será que ele está saudável? Será que há alguma alteração hormonal, neurológica? Será que ele está doente? Porque se ele tiver, enquanto eu caminho com ele, como Deus caminhou, ouvindo, amparando, orando, aconselhando, estando junto incentivando ele a estar no médico também, está cuidando do físico dele. Eu acho que o caso de Elias é clássico para a gente entender esse ponto. Muito bom, professor. Se você está acompanhando o nosso bate-papo e quiser participar do sorteio do livro do professor Wilson, Depressão e Graça, você vai estar vendo aí um link na sua tela, martinbutzer.com/sorteio. Corre lá, ainda dá tempo de você fazer o seu cadastro e ao final aqui do bate-papo a gente vai estar divulgando o grande vencedor. Professor, para a gente continuar a nossa conversa, na Escritura, o principal personagem da Escritura é o nosso Senhor Jesus Cristo. Uhum. E existem profecias do Antigo Testamento que falavam a respeito de Cristo como o servo sofredor, um homem de dores. E na história de Cristo aqui na Terra, a gente viu muitas situações onde ele passou por momentos de sofrimento, Sim. sendo a principal a própria crucificação de Cristo. É possível a gente dizer que Jesus ele teve algum tipo de depressão? Dizer isso hoje é pedir para ser crucificado. Sim. Mas quando nós olhamos as palavras de Jesus na sua última noite, ali no Getsêmani, no Monte das Oliveiras, a gente encontra ali o homem de dores. Aquele que diz, a minha alma está angustiada até a morte. E se você e eu estivermos diante de uma pessoa angustiada até a morte, a gente vai ver que aquele sofrimento não é normal, não é comum. Alguém que passa pelo que hoje é conhecido na medicina por hematidroses, né? A medicina cataloga a hematidroses, que é quando glândulas de suor estouram, né? Essas glândulas sudoríparas estouram e se misturam com o sangue das veias, e a impressão que se tem é que a pessoa está suando gotas de sangue. Na verdade, é suor e sangue misturado, né? E isso, pela descoberta das ciências modernas, pela própria medicina moderna, isso é comum. Isso existe. Comum não, mas existe. Não é tão comum. Isso é algo que está relacionado a uma enfermidade relacionada a um estágio muito grave de depressão. Pessoas num nível muito, muito grandioso de angústia e depressão, elas chegam a ponto de suar gotas de sangue. E uma pesquisa na internet faz com que as pessoas vejam casos ainda hoje, embora raros, mas possíveis disso, e são tratados com medicamentos para tranquilizar a pessoa. Embora às vezes o problema dela nem é o remédio. Às vezes é um problema espiritual, ela vai precisar de um pastor para aconselhá-la biblicamente. Mas para ajudá-la a estar num estado lúcido, é preciso às vezes medicá-la a pessoa para ela pelo menos entender o que você está falando com ela, para que depois ela possa abandonar tudo isso e estar curada. Então quando a gente vê Jesus ali no Getsêmani suando gotas de sangue, aquilo que aconteceu no Getsêmani, inclusive no meu capítulo, isso é um dos capítulos do meu livro, é justamente sobre isso. A gente vê que a experiência que Jesus viveu foi a experiência de alguém em grande sofrimento, de grande angústia. Se você quiser catalogar isso como depressão, ou como angústia, ou como ansiedade, você cataloga do jeito que você quiser. Mas Jesus não pecou por conta disso. Muita gente tem problema com isso porque automaticamente ligam depressão a pecado. Depressão igual pecado. Depressão igual a Jesus, não, aí dá tilt, porque Jesus não tem pecado. Então, se depressão é pecado, Jesus não tem depressão. Ansiedade igual a pecado. Não. A ansiedade pode se tornar um pecado, mas não necessariamente. É natural, por exemplo, que eu sei que meu filho ficou doente, eu não fico de boa, eu fico preocupado. O ponto é, se essa preocupação perder o freio e eu, enfim, ficar desesperado e deixar de dominado por essa ansiedade, ela se torna pecaminosa. A ansiedade pode se tornar pecaminosa. A ira, a mesma coisa. A ira é pecado? Não. Mas ela pode se tornar pecaminosa. A depressão é a mesma coisa. E a angústia é a mesma coisa. Eu creio que Jesus passou por isso. E essa é a razão dele ter dito, Pai, se possível, passa de mim esse cálice de sofrimento. E aí ele diz, a minha alma está angustiada até a morte. Angústia. Quem já viveu um momento de angústia, sabe o que é isso? De não querer passar por aquele sofrimento, de estar angustiado até a morte, de passar por uma experiência física disso. Aí outro ponto, mas Jesus, você falou em enfermidade e tal, onde que está isso na Bíblia? Você citou aí o texto de Isaías, né, do servo sofredor, capítulo 53. O próprio capítulo 53 diz no final que o Filho de Deus enfermaria. Isso.
Não é? Depois de dizer que ele é um servo, homem de dores e muitas outras coisas, lá no final, o texto do capítulo 53 de Isaías vai dizer que ao Pai agradou moê-lo, fazendo enfermar até a morte. Que enfermidade foi essa que o levou à morte? A gente não sabe, eu também não vou julgar aqui, mas o quadro, analisando de hoje, que Jesus viveu lá atrás, se fosse hoje, seria catalogado como uma enfermidade. Agora, não como fruto de pecado, mas como fruto da constituição natural do corpo humano, que em determinados sofrimentos podem enfermar, mas isso não é pecado. É uma irresponsabilidade tão grande dizer isso, que por conta de alguns sofrimentos, alguns traumas, alguns problemas que você viu. Por exemplo, eu perco uma pessoa que eu amo demais. E isso me traz uma tristeza muito grande. Será que é pecado eu ficar triste? Porque eu perdi uma mãe, um pai, um filho, uma esposa? Não é pecado. O luto é algo natural do ser humano. E pode ser que nesse sofrimento pelo luto, sofrimento natural, não aquele sofrimento que sai do controle também. É natural que o meu corpo sinta com isso. Psicossomaticamente sofra por conta disso. E isso... O próprio Jesus ficou triste com a morte de um amigo seu. E chorou, Lázaro, exato. Chorou. E isso pode me trazer problemas hoje relacionados a dores de cabeça, por conta de um sofrimento, dores na coluna, problemas estomacais, desarranjos intestinais. Isso tudo é físico, não é espiritual. Sim. Problemas de atopia, de alergia, sabe? Eu vou dizer isso daí, é físico isso, não é espiritual, mas foi ocasionado por um sentimento de tristeza, que eu posso controlar isso. Eu posso controlar isso, inclusive, sem remédio, se eu estou na fase inicial disso. Agora, se eu já estou numa fase mais grave, eu vou precisar do remédio para controlar aquilo. Sim. Jesus viveu isso numa fase inicial. Eu creio que aquilo foi um caso de grande sofrimento e que o levou à enfermidade, que o levou à própria morte. Embora o que o matou foi o total esgotamento de sangue, foi a hemorragia absoluta e completa. Não foi nem a crucificação, mas a absoluta hemorragia sobre a cruz. E outras alterações como sufocação, sufocamento, né, e asfixia, e etc. Mas, acima de tudo, a hemorragia. Então, o Senhor Jesus passou, sim, por um grande sofrimento. E Ele passou por algo que hoje é catalogado pela medicina como depressão. Sim. Ele passou por isso. E daí eu dizer Ele teve depressão é até mesmo pueril. Sim. Porque muitas vezes aquilo que a gente conhece como depressão é uma coisa que dura. E a de Jesus talvez tenha durado poucas horas, poucos minutos talvez poucos segundos, somente aqueles momentos que foram registrados ali nos evangelhos. Então ele não viveu uma depressão, talvez ele experimentou um pouquinho daquilo que vive pessoas em depressão hoje. Sim. Quando ele suou gotas de sangue, quando ele estava angustiado até a morte, quando ele viveu tudo que ele viveu como servo sofredor, como servo de dores e enfermou, como o pai disse, moendo ele ali. Mas ele fez o que era certo. E aí que é interessante. O que ele fez? Ele buscou a Deus nessa hora. Sim. Ele buscou o conselho. Ele não fez o que ele quis, ele fez o que Deus quis. E eu acho que uma pessoa que passa por um momento de angústia muito grande e que é chamada de pessoa depressiva, ela precisa olhar para Cristo e ver Cristo em angústia. Ele procurou saber a vontade de Deus, o Pai. Sim. E a vontade de Deus, o Pai, está na Bíblia. Os conselhos do Pai estão na Bíblia. E eu, nesse momento de grande angústia, talvez precise ouvir alguma coisa do Pai, para que eu faça a vontade dele, não a minha, porque se eu for fazer só a minha vontade, talvez eu não saia mais da cama, talvez eu não saia mais do sofá, talvez eu não coma mais, sim, talvez eu não faça mais nada. E se eu já estou nesse estágio avançado, talvez eu precise de alguém que se sente do meu lado, que coloque comida na minha boca, que me ajude a levantar e que me aconselhe biblicamente o tempo todo, os conselhos do Pai. Para que a hora que o meu físico estiver constituído, restabelecido, restaurado, eu possa pôr em prática aqueles conselhos. Sim. Percebe? Então, a parte material e a imaterial, elas estão juntas. Uhum. Então, o professor faz aconselhamento bíblico. Sim, com certeza. Às vezes, até por conta do livro mesmo, algumas pessoas pressupõem que talvez eu não faça aconselhamento bíblico, ou não creia que a Bíblia seja suficiente, ou não creia que pecado exista, ou coisa e tal. Só porque no meu livro eu digo que em algumas ocasiões a depressão possa ser doença mesmo. Sim. Eu não digo que em todas as ocasiões. Aliás, dos casos que eu trato no meu livro, a grande maioria são por conta de pecado. Certo. Mas há casos que não são. E no tempo em que vivemos, a mesmíssima coisa. Então, eu faço aconselhamento bíblico semanalmente, como pastor de uma igreja local, atendendo pessoas, chorando com pessoas muitas vezes,
lutando com pessoas muitas vezes por conta da sua dificuldade de abandonar certos pecados que estão trazendo angústia para a vida delas e para a família delas. Eu vivo essa realidade e eu vejo o poder da palavra de Deus quando abraçada e colocada em prática para restaurar a vida de alguém. Sim. Mas eu vejo claramente vivendo o ministério, não só a teoria do ministério, sabe? Não só a teoria, muitas vezes, da teologia ou do aconselhamento, ou seja lá do que for, mas a prática do ministério da luta, inclusive em questões pessoais, familiares, não necessariamente minhas, mas das pessoas com as quais eu convivo, que há uma luta e que muitas vezes ela ultrapassa, ela extrapola a espiritualidade da pessoa, que é o caso que eu citei no início da nossa conversa, de pessoas que às vezes são piedosas, são tementes a Deus, são consagradas a Deus, mas ainda assim manifestam características da depressão. É nesse ponto aí que muita gente vai chegar, não, então é um demônio. Se não é pecado, porque a pessoa não é mais nem menos pecadora do que eu, que estou aconselhando ela, então é demônio. Aí quando esgota-se o ponto do demônio, aí esses, muitas vezes, líderes espirituais abandonam a pessoa, porque não conseguem ver cura. Sim. Já não é demônio, não é pecado, o que quer? Sabe Deus o que quer, porque eles não aceitam possibilidade de ser uma enfermidade mental. Porque para muita gente, enfermidade mental não existe. Depressão, esquizofrenia, alguns chegam a ponto de dizer o próprio autismo. Não existe nada disso. Isso é tudo pecado escondido que precisa ser aconselhado, e se for aconselhado a pessoa abandonar o pecado, criança, adolescente, jovem, adulto, a vida dela vai mudar. Isso é por desconhecimento muitas vezes mesmo, né? Sim. E eu acho que eu devo olhar com compaixão para essas pessoas que têm esse tipo de visão, assim como eu devo olhar com compaixão para quem passa pelo sofrimento e precisa de alguém do lado dele para aconselhá-lo e inclusive para incentivá-lo a buscar certos tratamentos. Porque se ela não fizer isso, Rangel, o fim dessa pessoa pode ser até mesmo suicídio. E até é uma pergunta interessante para a gente colocar aqui, professor. Tem alguma relação entre a depressão e o suicídio? E sim, existe. Eu trago várias pesquisas dessa no meu livro, inclusive, né? Existe uma relação de cerca de mais de 90%. Relações, na verdade, tanto nos Estados Unidos quanto no Japão e outros países da Ásia. No próprio Brasil, um dado do governo federal brasileiro, o Ministério da Saúde, de 2014, apontou o nosso país como o 8º em números absolutos de suicídio. Mais de 10.600 casos de suicídio naquele ano. E desses, 90% são decorrentes de depressão. Tem gente que acha que depressão é frescura, depressão é bobeira. Depressão mata. Existe um site, depois vocês podem pesquisar, suicide.org, né? Suicídio em inglês, suicide.org, que aponta a depressão como algo que mata mais do que a guerra. Mais pessoas morrem por conta de depressão nos Estados Unidos, Brasil, Japão e outros países do que pessoas que vão à guerra. No Brasil ninguém vai para a guerra, mas nos Estados Unidos, por exemplo, ou de assassinato. Aqui no Brasil esse dado do governo federal de 2014 aponta para essa realidade também. Mais pessoas se suicidam por consequência de uma vida de depressão do que pessoas são assassinadas na rua. A depressão mata mais do que assassinatos, digamos assim. Mais pessoas morrem por depressão do que pessoas morrem por assassinato. Então, isso deve nos levar à consciência de que uma palavra irresponsável da nossa pessoa, da nossa parte, pode levar uma pessoa à morte. Porque se essa pessoa não se trata, Rangel, e se for um caso de enfermidade física mesmo, isso pode causar alucinações que levam ao suicídio. Ou, às vezes, começou como um pecado. Mas se isso não foi tratado no início, isso pode ter trazido consequências físicas para a pessoa. Sim. Se trouxe, agora não é só o pastor. É como o caso que eu mencionei há pouco na nossa conversa, de uma senhora. Agora a coisa já é física. Então eu não posso dizer para ela, para de tomar remédio, para ir no médico, para de ir nesse profissional, para de ir naquele. Eu seria irresponsável. Porque a enfermidade agora é física. A enfermidade é física, não é? E eu devo tratar a área espiritual e deixar que quem cuida do corpo, cuide do corpo dessa pessoa, a fim de que ela esteja restaurada e viva curada disso que ela experimentou. E se eu aconselhá-la irresponsavelmente, eu corro o risco de estar favorecendo um possível suicida no futuro. Para a gente finalizar, professor, o que nós devemos dizer a uma pessoa em depressão que tem pensamentos de suicídio? Qual que seria a orientação pastoral para essas pessoas? De maneira até que as pessoas que estão nos ouvindo podem serem auxiliadas quando lidarem com situações difíceis como essa. Normalmente, quando fala suicídio, as pessoas logo querem saber para onde vai.
Se perde salvação, se ganha salvação, se vai para o céu, vai para o inferno. E o ponto é o seguinte, a gente não tem que querer saber para onde vai. Esse tipo de curiosidade é errado, porque o Senhor não nos coloca como juízes de para onde vai ou para onde não vai. Se eu digo vai para o céu, não vai para o céu, ganha salvação, perde salvação, opa, quem é o juiz da história? Então não nos compete ficar perguntando para onde vai ou deixa de ir. A gente tem que perguntar o que levou essa pessoa a isso, porque a gente está vivendo com um monte de gente que amanhã pode se suicidar. E eu acho que uma discussão mais responsável é o que a gente pode dizer dessas pessoas, porque elas estão vivas, ao invés de ficar falando de quem já foi. E o que falta? O que leva uma pessoa ao suicídio? Baseado, né, nessas cartas e depoimentos que suicidas deixam, algumas agências e instituições que procuram tratar de possíveis suicidas, especialmente pessoas relacionadas à depressão, a pesquisa é que 90% ou mais dos casos era a ausência de um refúgio, a ausência de um absoluto, a ausência de alguma coisa em que se apegar. Tipo, a pessoa... Isso as pessoas que conscientemente faziam e aquelas que em picos de alucinação escreviam o que estavam sentindo, e a maioria delas eram isso. Ou seja, eu não tenho mais em que me apegar, eu não tenho mais em que me refugiar, o meu único refúgio, minha única fonte de suspiro e alívio vai ser tirando a minha própria vida. Nem imaginar o sofrimento da minha família é mais importante hoje do que o alívio que eu vou sentir tirando a minha própria vida. Então, o que falta a alguém que pensa em tirar a própria vida é um senso de refúgio. Portanto, nós que estamos vivos, devemos aconselhar essas pessoas o que a gente acha no Salmo 119, várias vezes a Deus como refúgio. Sim. Outros salmos, como o Salmo 31, que começa com essa expressão do salmista descrevendo Deus como seu próprio refúgio. Jeremias várias vezes aponta Deus como seu próprio refúgio, especialmente no livro de Lamentações, e vários outros textos da Bíblia, que colocam Deus como esse refúgio que, uma vez encontrado, pode salvar essa pessoa. Isso para aquela pessoa que conscientemente está fazendo o que está fazendo. Para aquelas outras pessoas que estão doentes e que por conta dessa enfermidade pode chegar ao suicídio, eu creio que não é somente aconselhá-las a buscarem a Deus como seu refúgio e procurarem sondar seus corações com relação à sua vida, pecados, etc. Mas é também incentivar essas pessoas a procurarem um profissional, um médico mesmo, ou outro profissional, que possa ajudá-las para que elas, nessa alteração hormonal, por exemplo, não tirem a própria vida ou a de alguém, como é o caso da depressão pós-parto. Em outros casos de depressão, tais como na depressão pós-parto, a pessoa não é só capaz de tirar a vida do outro, do seu filho, mas de tirar a própria vida sem ter consciência do que está fazendo. Então, assim, eu sei, por estudar isso assim, durante um tempo, né, que a maioria das pessoas que se suicidam não sabe o que estão fazendo. Eu digo isso não é para conforto, talvez, de um ou outro que tenha perdido um amigo que se suicidou, mas é por constatar isso por meio de estudos responsáveis sobre isso. A maioria das pessoas que tiram a própria vida nem sabem o que estão fazendo. Assim como uma mãe que mata o seu filho na depressão pós-parto não sabe o que está fazendo. Em picos de alucinação, porque se soubesse, não teria coragem de fazer o que faz. Nenhum ser humano normal, consciente, é capaz de fazer isso. Com raríssimas exceções, a maioria não é capaz de fazer isso. Por isso, um tratamento medicamentoso é importante também. Além de alguém ao lado, sempre apontando para o Senhor como refúgio, forte e seguro, a cidadela forte, o castelo forte, que vai trazer a essa pessoa tudo aquilo que ela não vê mais em lugar nenhum. Isso é o que vai sustentá-la e protegê-la para que ela não termine de uma maneira trágica a sua vida e acabe trazendo tragédia para outros também. Muito bom. Muito obrigado, professor, Muito obrigado pela sua palavra. Se você